E aí, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou trazer algumas considerações que você precisa entender, precisa saber antes de enviar o link para o líder cadastrar, tá bom? Vamos lá então. Antes, eu vou mostrar, né, esse mapa mental para ficar mais prático e fácil da gente entender. Como é no consolidar. Então, como que funciona nessa parte aqui, ó, de consolidar, né? Se você já usa o Sementeira, você sabe do que eu estou falando. Então, como é que funciona lá? A gente tem funções, a gente tem a função líder e tem a função semente, beleza? E aí, qual é que é o processo? A gente cadastra a semente, o visitante, enfim, envia para o líder cuidar, né? Seja manual ou automático, e o líder qualifica a semente depois. Então, esse é o processo na parte consolidar ali de forma bem resumida. Como que é no discipular agora? Então, a gente tem uma diferença aqui nas funções. A gente continua com o líder e a semente, mas agora a gente tem o membro também, né? Então, o que diferencia, a maior diferença aqui nessa parte é o quê? É que o líder, ele pode cuidar tanto de semente e de membro, assim como ele pode qualificar também semente e membro, beleza? E aí uma coisa só para a gente abrir um parênteses aqui, qual que é o objetivo da igreja? Basicamente, né, a gente quer ter mais sementes, mais visitantes, para esses visitantes se tornarem membro, para esses membros se tornarem líder. E aí esses líderes vão trazer mais sementes que vão se tornar membro e depois vão se tornar líder. Então esse é o processo, né, que vai acontecer aqui no discipular junto, né, o consolidar com o discipular, beleza? Então é isso. E aí como é que vai funcionar aqui? Então o cadastro, né, como era antes lá em cima no consolidar, você vai cadastrar a semente, mas também, né, você vai poder cadastrar o membro. Você vai enviar o líder, a semente, você vai enviar para o líder, e o membro, ele mesmo já vai adicionar quem é o líder dele. Quando ele cadastrar, ele vai adicionar quem é o líder dele. O líder qualifica o membro e a semente, beleza? Então o processo de qualificação é do membro e também da semente. Então é isso. Eu vou trazer alguns exemplos aqui práticos. Para quê? Para você entender como que vai ser implantado e como vai funcionar na sua igreja. Eu trouxe 2 exemplos de igrejas aqui, obviamente que deve ter mais, com certeza tem mais, mas eu quero mostrar para você esses 2 exemplos básicos para você ver que encaixa em qualquer outro exemplo que a gente for trabalhar, tá bom? Então a gente tem um exemplo aqui da igreja 1, onde o líder, e aí eu falo que, quando eu falo líder aqui, eu estou falando de função no aplicativo, tá? Não necessariamente quem cuida de pessoas, quem cuida de sementes, quem cuida de membros na sua igreja, não necessariamente ele precisa ser um líder na sua igreja, né? Ele pode ser simplesmente um cristão maduro que pode cuidar de pessoas. E aí, mas aqui no aplicativo a gente chama essa função de líder, beleza? Então, o líder, então vamos pegar esse aqui, a igreja 1, o líder, ele cuida tanto de semente, tanto de membro. Beleza? Então, vou mostrar como você vai poder cadastrar o semente e o membro ali dessa forma, beleza? Não vai impactar, não vai mudar. Agora, igreja 2, se você falar assim, olha Rubens, aqui na minha igreja eu tenho os líderes que cuidam de sementes e eu tenho os líderes que cuidam de membros, é diferente. Ou pode ter outros modelos, mas independente disso, vai se encaixar no modelo da sua igreja. E aí, o que é importante nisso tudo? Primeiro, separar membro da semente. Então, você vai conseguir separar o que é membro e o que é semente. Quem está visitando a igreja, quem está ali no processo de se tornar membro e quem já é membro da igreja. Segundo, vincular os cadastros do líder. Cadastro líder e membro da mesma pessoa. Então, por exemplo, você concorda comigo que um líder, ele também é membro e que tem um líder cuidando dele? Então, da mesma forma, você vai poder vincular um líder a um membro. E aí agora você tem essa facilidade, tá bom? O membro também define quem é o líder, como eu já falei aqui, né? O próprio membro, na hora de cadastrar, ele já vai definir o líder dele, beleza? Então, esse aqui é o processo para você entender como é que funciona a dinâmica do líder, né? O líder, ele pode ser alguém que cuida só do membro, né? Como aqui, ou só da semente, ou ele pode cuidar dos dois e pode qualificar os dois também, tá? Vai realmente do modelo que a sua igreja se organizar, beleza? Então é isso, eu te vejo então na próxima aula, onde eu vou mostrar na prática como é que você vai enviar o link para o líder cadastrar.